Olá, vamos aproveitar essa aula virtual para fazer uma breve revisão do que a gente está vendo no terceiro bimestre, que é essencialmente proporção. Duas grandezas são proporcionais quando se uma dobra, a outra também dobra. Por exemplo, tem uma receita aqui de bolo, se eu quiser dobrar essa receita, eu vou dobrar um ingrediente e dobro todos os outros. Se eu dobrar a quantidade de chocolate, vou ter que dobrar a quantidade de água, a quantidade de ovos e assim sucessivamente. Vale também para metade, por exemplo. Né? Se eu pegar, que era metade da receita, metade do rendimento, eu vou pegar metade de cada ingrediente. Um exemplo que eu costumo dar dentro de sala de aula, também na culinária, é para fazer café. Você pega a quantidade de pó de café, uma colher, por exemplo, para 200 ml de água. Se eu dobrar a quantidade de café, vai dobrar a quantidade de água. Se eu pegar a metade da quantidade de água, vai pegar a metade de pó de café. Se eu quintuplicar aqui, multiplicar por 5 a quantidade de pó de café, aqui também vai ser multiplicado por 5. Tem aqui mais um exemplo, ainda falando de comida, mas agora de calorias, né? Vou imaginar que 5 biscoitos você tenha 120 calorias. Caloria é a quantidade de energia que tem, né, que a gente usa aí para viver. Então, 5 biscoitos, 120 calorias. Se eu pegar 15 biscoitos, eu estou pegando o triplo. Então, obviamente, vai ter o triplo de calorias. Então, a quantidade de problemas que você consegue resolver isso é bem grande, né? Esse problema que eu fiz é simples, né? Triplicou um, triplica o outro, mas nem sempre é tão simples aqui. Vamos ver esse exemplo aqui. Eu digo que para encher um determinado reservatório, né, eu estou usando caminhões e sei que 8 caminhões enchem 12 reservatórios. A pergunta é: 6 caminhões, qual é a quantidade de reservatórios que vão encher? Essa questão já não é tão simples. Por quê? Porque eu não sei por quanto eu dividi, né, ou por quanto eu multipliquei o 8 para passar para o 6, né, para eu poder também multiplicar aqui. Então, uma das maneiras que a gente vai usar para resolver esses problemas é uma técnica que a gente chama de regra de 3. Ela sempre vai usar 3 números e a gente vai descobrir um quarto número, que é o nosso x. Ora, como é que eu faço isso? Eu organizo por colunas e linhas. Eu sei que 8 caminhões enchem 12 reservatórios. Com isso eu fiz a primeira linha. Observa que nessa primeira coluna aqui eu estou colocando a quantidade de caminhões. Então, 8 é a quantidade de caminhões, aqui embaixo tem que ser a quantidade de caminhões também. A segunda linha é a pergunta. Eu sei que 8 caminhões, 12 reservatórios. Agora eu quero saber, 6 caminhões, qual é a quantidade de reservatórios? Então, nessa linha aqui eu boto a pergunta. Não pode trocar. Esse 6 é a quantidade de caminhões, tem que ficar na coluna de caminhões. A pergunta é a quantidade de reservatório, tem que ficar o X na coluna dos reservatórios. Como é que resolve isso? É só você multiplicar cruzado. Para facilitar a vida, multiplica a primeira diagonal que tem o x. 8 vezes x é só juntar, 8x. Bota o igual e multiplica 6 vezes 12, que vai dar 72. A gente aprendeu lá de equação que quando está nessa situação, o 8 que está multiplicando vai para lá dividindo. Aí fica então x igual a 72 dividido por 8. E dá 9. O que significa isso? Que 6 caminhões vão encher 9 reservatórios. Faço uma sequência de exercícios aqui, né, da apostila, isso que a gente está olhando é a apostila, e vou aplicar a regra de 3 para resolver alguns problemas específicos. Um deles é a porcentagem. Tem várias maneiras de fazer a porcentagem. Uma delas é você encarar a porcentagem como uma proporção. O que é 6%? É 6 em cada 100. Então, 6%, 6 em cada 100. Ora, se eu quero 6% de 250, eu armo a regra de 3 aqui. Eu tenho 6 em cada 100, então quanto eu vou ter em 250? Observa que aqui, né, a quantidade de 250 ficou embaixo aqui do 100. Feito isso, mesma coisa, multiplico cruzado, vai ficar 100 vezes x, 100x, 6 vezes 250, deu 1.500. Vou lá, divido, vai ficar x igual a 15. Quer dizer que 6% de 250 é igual a 15. Uma outra aplicação que a gente fez, né, na última semana foi usar a regra de 3 para resolver problemas com escala. A escala ela relaciona
o comprimento no desenho, comprimento fictício, com comprimento real. Então, aqui eu tenho uma planta, eu estou dizendo que está usando a escala 1 por 100. O que significa isso? Que cada 1 centímetro no desenho equivale a 100 centímetros no real. Aí eu tenho um problema lá que eu quero saber se 1 centímetro no desenho equivale a 100 no real, isso saiu daqui, 2 centímetros vai valer quanto? Bem bobinho mesmo, observa que a gente está falando da mesma coisa, né? Continua falando de proporção, se aqui dobrou, aqui também vai dobrar. Se 1 centímetro é 100, 2 centímetros vai ser 200. Mas eu armei a regra de 3 aqui, ó, resolvo com a regra de 3. 1 vezes x dá x, esse 1 aqui na frente a gente não escreve não. 1 vezes x dá 1x, 1x é a mesma coisa que x. 2 vezes 100, 200. Então, qual é a resposta? 200 centímetros. Que vale, né? É a mesma coisa que 2 metros. Cada 100 centímetros é 1 metro, 200 centímetros, 2 metros. Com isso a gente, né, termina o que a gente já viu. Na próxima aula presencial a gente vai ver velocidade média e termina com essa apostila aqui. Ok? Até mais. Uma próxima aí.